Graça e paz, amados, da parte do Eterno. A Bíblia no meu dia a dia. Que alegria poder chegar aqui para mais um dia de estudo diário da nossa palavra. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2025, nós vamos meditar João capítulo 5, do versículo do 1 ao 30. E para que nós possamos começar da melhor forma possível, vamos sempre começar pedindo ao Espírito Santo que venha nos instruir, que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria. Fazer o estudo da palavra é um momento onde nós vamos nos debruçar, aonde nós vamos nos entregar ali, este momento íntimo, né? É um enamorar-se do Senhor, aonde nós estamos em companhia do nosso amado. É como se nós estivéssemos lendo a carta do nosso amado para nós, porque sim, a palavra de Deus são as cartas que Deus escreveu para nós. É a palavra do próprio Deus, aonde Ele vem trazer para nós tudo aquilo que Ele quer falar, que Ele quer ensinar, as ordens, né, as promessas que Ele tem para nós. Assim como muito antigamente a moça ficava lá ansiosa aguardando a carta do seu amado, né? E quando chegava, ela lia, ela decorava, ela fazia coraçõezinhos. Este é o nosso momento com o nosso amado, com o esposo de nossa alma. Então, bora lá para o nosso estudo? Já pegue a sua Bíblia, já estou com as minhas canetas e o lápis separado e com o meu caderno e vamos lá. A meditação da palavra está em João capítulo 5, né? Do versículo 1 ao 30. E vamos lá. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos que esperavam o movimento da água. Vamos lá para o versículo 5, tá bom? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? Olha, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já o outro desce antes de mim. Aqui o Senhor já vai falando ao meu coração e eu não sei se fala da mesma forma ao teu coração e você pode estar colocando para mim aqui nos comentários o que o Senhor vai falando ao seu coração quando você vai lendo, né? Mas aqui já fala para nós quantas vezes o Senhor nos pergunta: o que queres? Você quer isso? E ao invés de sermos objetivos e dizer sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu quero. Nós colocamos limitações. Ah, Senhor, né, não tenho isso. Ah, Senhor, meu marido foi embora. Ah, Senhor, mas tem a amante. Ah, Senhor, mas tem as drogas. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe, né? Meus filhos, os tempos de hoje, os filhos são assim mesmo, rebeldes, né? Desrespeitosos tantas vezes. E nós não colocamos o nosso coração, nós não focamos naquilo que precisa. Veja que Jesus não está perguntando o que faz com que você esteja aqui neste tanque. Não. Jesus é objetivo. Você quer ficar curado? Às vezes o Senhor está fazendo essa pergunta para mim e para você nesse dia de hoje. Isso fala o meu coração, mas vamos voltar aqui. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha, aqui já está para nós uma ordem do Senhor. As ordens eu sempre vou pintando aqui de vermelho. Então aqui nós já temos uma ordem. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante aquele homem ficou curado, tomou seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Uma outra ordem: já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aqui eu consigo identificar uma outra ordem que o Senhor dá para nós, né? Não peques, não peques. Às vezes você está achando que a consequência do seu pecado, né, que foi o marido ter ido embora, a esposa ter ido embora, né, ou sei lá, tantas coisas, né, e aí você está nesse caminho, neste processo de cura, de encontro com o Senhor, de arrependimento dos seus pecados, e o Senhor diz: não peques para não te acontecer coisa pior. Débora, o que pode ser pior do que o marido ir embora? Ah, meus amados, pode ter certeza que tem algo muito pior. É perder a nossa salvação. É perder este relacionamento, essa intimidade com o Senhor, e tantas outras coisas podem acontecer que são ainda piores, né? Que não cabe aqui neste momento. Aquele homem foi então
contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse: meu pai continua agindo até agora e eu ajo também. Olha aqui que aqui a gente tem um princípio eterno. Meu pai faz, o meu pai age. E eu, Jesus, faço também, age também. Então, é um princípio eterno, uma coisa que não muda. Deus faz. E Jesus, sendo Deus, também faz. É um princípio eterno, isso nunca vai mudar. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o pai, e tudo que o pai faz, o faz também semelhante. Outro princípio eterno. Tudo que o pai faz, Jesus faz. Não muda, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus, isso não muda, isso é uma verdade. Né? Tanto é que ele fala: em verdade vos digo, o Filho, né, Jesus, ele é Deus e ele faz, ele cura, ele liberta, ele salva. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará. Olha, aqui a gente já consegue encontrar o quê? Uma promessa. É uma promessa de Deus para nós. Obras maiores ele nos mostrará. Obras maiores nós veremos. Uma promessa de Deus para nós. Para que fiqueis admirados com o efeito como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida. Gente, aqui é uma promessa. O Senhor vai nos dar vida. O Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida. Nós temos vida em Jesus. Isso é uma promessa. Crer no Senhor é uma verdade. Assim também o Filho dá a vida a quem Ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Olha, esse aqui é um princípio eterno. Não adianta, às vezes, você pensar: não, mas é porque Deus, é Deus o Pai, o que criou, o que não sei o quê. Se você não reconhece Jesus como Deus, se você não reconhece que Jesus é Filho de Deus e como sendo Deus, Filho de Deus, ele tem o mesmo poderio do próprio Deus. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Não tem como honrar Jesus e não honrar o Pai. Não tem como honrar o Pai e não honrar Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Outra promessa: se nós cremos em Jesus, nós temos a vida eterna. Aquele que me enviou tem a vida eterna e não incorre na condenação. Se nós cremos em Jesus, o Senhor está dizendo: crê em mim, é uma promessa, crê e você não será condenado. Olha que maravilha. Em verdade vos digo, vem a hora e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Glória a Deus. Vocês conseguem identificar o que o Senhor está falando aqui conosco? Se é uma promessa, se era uma ordem, se é um princípio eterno? Vou deixar essa com vocês. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. É uma promessa, gente? O que vocês acham? Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Aqui a palavra não está dizendo que alguns ressuscitarão, não. Aqui a palavra está dizendo que todos serão ressuscitados. Os que praticaram o bem, para o descanso, para a alegria, para a vida eterna plena em Jesus. E aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Aqui, o que é? É uma promessa. Nós iremos ressuscitar. A nossa esperança, os nossos olhos não estão colocados, não estão fixos nas coisas deste mundo, porque existe uma vida eterna, seja com alegria ou com tristeza. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha aqui, gente, o meu julgamento é justo.
Meu julgamento é justo. O julgamento do Senhor, ele é justo. Ele é muito justo. Então, agora vamos lá, né? A gente já foi marcando aqui, você vai anotando no seu caderno os princípios, e aí vem aqui, né? A ordem do Senhor, o que Deus falou, qual versículo falou mais ao seu coração. Eu confesso para vocês que o Senhor gritou no meu coração este versículo aqui de 14, do número 14, onde diz: eis que ficaste são, já não peques para não te acontecer coisa pior. Quando eu fui lendo, o Senhor foi gritando ao meu coração, né? Mas por que Deus gritou ao meu coração? Porque quantas vezes nós brincamos com a misericórdia do Senhor? Quantas vezes nós somos curados, somos libertos, ou tantas vezes o Senhor nos dá livramento e nós voltamos no mesmo ponto. No mesmo ponto, nós voltamos para aquela mesma vida, né? E quando o Senhor ia falando, e aqui sem nenhum julgamento, o Senhor ia colocando muito no meu coração aquela questão que tantas vezes ainda é discutido no meio das nossas igrejas, né? Mas, Débora, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Débora, mas quando eu fiz, eu não sabia. Né, Débora, quando aconteceu isso, eu não sabia, né? E o Senhor grita no meu coração: ok, eu já te curei, eu já entendi, eu fui ao teu encontro, você não sabia, eu fui ao teu encontro e curei, fiz ali o que precisava ser feito. Mas agora que você sabe a verdade, agora que você conhece a verdade, não peques, não peque para não te acontecer coisa pior, porque sabendo que determinada situação, determinada atitude é um erro, é um pecado, e você fazendo, pode acontecer coisa muito pior do que simplesmente ficar enfermo. Porque muitas vezes nós temos uma doença, uma enfermidade, que é uma legalidade que nós damos. Estamos fazendo aí o estudo sobre batalha espiritual também. Você pode acompanhar no nosso canal. E as legalidades vêm trazendo consequências para a nossa vida, mesmo sem a gente saber. Mas aquilo é uma consequência que não nos rouba a vida eterna. Eu sempre falo isso para vocês no estudo, né? A maldição, a enfermidade, a herança geracional, ela nos rouba o quê? A vida abundante nessa terra. Este homem estava paralisado, ele não tinha uma vida feliz, ele não tinha uma vida abundante. Mas quando o Senhor, porque quando nós temos essas situações, essas coisas e eu não sei, isso me rouba às vezes a vida abundante, mas não me rouba a salvação, porque eu não sabia, eu não sei. Mas a partir do momento que eu sei, quando eu tenho consciência do pecado, quando eu tenho consciência de que o que eu estou fazendo ofende o coração de Deus, e ainda assim eu faço, ainda assim eu continuo a praticar esta ofensa ao coração de Deus, do próprio Deus, isso me rouba, me acontece coisa pior. O que é pior, Débora, do que não ter uma vida feliz, abundante nessa terra? Ter uma vida triste, infeliz na eternidade. É perder a alegria de estar com o Senhor. É perder a alegria de contemplar o Senhor face a face, onde já não haverá choro, nem dor, nem lágrimas. Mas isso é o que o Senhor falou no meu coração. Fala pra mim, gente, vocês estão muito devagar. Deixa pra mim aqui nos comentários qual é o versículo que o Senhor falou com você no seu coração. Comigo foi esse. Débora, como colocar em prática? Eu vou ficar aqui escrevendo aqui como eu vou fazer para colocar em prática este versículo para que não me aconteça coisa pior. E o Espírito Santo vai me inspirar. E eu oro ao Senhor para que Ele possa verdadeiramente me dar a direção com relação a isso. Então, eu peço que você também vai fazendo aí o seu estudo, tá bom? E nós vamos ficar sempre guardados pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, por este Deus que nos guarda, nos ama e nos quer dar uma vida abundante para nós nesta vida e que quer que nós tenhamos cuidado para não perdermos aquilo que nós temos de mais precioso, que é a vida eterna.